Objeção. Os fundadores da Igreja Adventista da Reforma apostataram e nenhum deles permaneceu no movimento. Resposta. Embora seja verdade que tenham caído alguns dos irmãos que foram excluídos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a Primeira Guerra Mundial, por não terem tomado parte na guerra, não é verdade que todos tenham apostatado. Muitos deles constituíram a liderança da Igreja quando se organizou o movimento de reforma. Em 1920, quando o ancião A. G. Daniels e 3 outros membros da comissão da Conferência Geral visitaram a Europa e se encontraram com os irmãos excluídos, alguns nomes foram apresentados para discussão. Os fiéis excluídos ficaram conhecidos como os 2% e o movimento opositor. Alguns dos nomes levados à discussão foram Vick, Hermes, Hosfeld, Schamberg, Balbierer e outros. Nenhum desses homens esteve entre os líderes do movimento. Eles não estiveram presentes na discussão de 1920. O fato é que naquele tempo já estavam fora do grupo que constituía o núcleo do movimento de reforma. Não foram os fundadores do movimento de reforma, como falsamente nos acusam. Os dirigentes do movimento foram eleitos em 1925. Lendo cuidadosamente o protocolo, atas das reuniões de 1920 entre o ancião A. G. Daniels, sua comissão e os 2%, claramente se entende que as pessoas acima mencionadas não foram os fundadores nem os dirigentes do movimento. Assim está escrito nas páginas 23 a 28, edição inglesa. O protocolo foi publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha e traduzido para o inglês e o espanhol e português pelo movimento de reforma. Podem ser adquiridos exemplares do protocolo em nossas sedes. Se nos baseamos nos sentimentos e ações de alguns dos pioneiros e de muitos dirigentes do movimento, com certeza estaremos pisando em areia movediça. É nosso dever estar firmados na plataforma da verdade eterna, não nas opiniões e sentimentos de homens. No movimento adventista antes e depois de 1844, verifica-se que muitos dirigentes notáveis o abandonaram. Deixaram a Igreja Adventista e se tornaram seus acérrimos inimigos. Damos abaixo a lista dos nomes de pioneiros, dirigentes e homens notáveis, tanto da Igreja Adventista como do movimento de reforma, para que o leitor veja onde ocorreram as maiores apostasias. Pioneiros e dirigentes da Igreja Adventista antes e depois de 1844. Guilherme Miller, Josiah Litch, Joshua Himes, George Storrs, Sylvester Bliss, Samuel Snow, Charles Fitch, T.M. Preble, J.B. Cook, Frederick Wheeler, William E. Farnsworth, Joseph Bates, James White, Ellen White, Hiram, Edson, Stephen Pierce, Samuel Rhodes, Franklin Hahn, Joseph Turner, O. R. L. Crozier, Enoch Jacobs, D.P. Hall, J. E. Stevenson. H. S. Case, Moses, Ho, Loughborough, J. N. Andrews, Uriah Smith, A. G. Daniels, L. R. Conradi, D. M. Kenwright, A. F. Ballinger, A. T. Jones, E. J. Wagoner, J. H. Kellogg, pioneiros e dirigentes do movimento de reforma antes e depois de 1925, R. A. Spank Nubel, Otto Welp, A. Dorschler, J. Adamsack, E. Dorschler, H. Unrau, J. Hartmann, Gita Manea, Mihai Streza, W. Richter, Johan Gorum, A. Freiberger, P. Rasmussen, Karl Kozel, Vmas, Welp, D. Nicolici, W. Kortman, K. Ursan, Vasile Nasui, Ioan Buzdugan, Dumitru Andreas Bokor, Janos Pogani Lachos, Ilia Arakadi, George Balan, Nestor, Kolik, Zivan Yanak, P. Lausevic, Zachariah, Lungov, E. Laikovshi, Andrei Lavrik, Andrei Sekan, D. Milik, Albert Mueller. Os nomes assinalados com asterisco são os que deixaram a igreja espontaneamente ou foram excluídos. Como se pode notar, houve mais apostasias no movimento adventista do que no movimento de reforma. Tanto há os que permaneceram fiéis numa e noutra fileira, como também há os que apostataram em ambas as igrejas. No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 10, sob o título Movimento de Reforma ASD, há a seguinte declaração: embora a questão original fosse sobre visões e fixação do tempo,
O pomo da discórdia através dos anos tem sido a posição tomada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no tocante aos deveres de seus membros no serviço militar. SDA Bible Commentary, volume 10, página 1183. É verdade que o pomo da discórdia tem sido e ainda é o serviço militar e a questão da guerra, mas não é verdade que o movimento de reforma se originou por motivo de visões e fixações do tempo. Esse fato pode ter se dado com um ou dois homens que jamais pertenceram ao movimento de reforma. Quanto à questão da guerra, queiram ler nossa publicação Origem e Primeiras Experiências dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Apresentamos a seguir uma versão verdadeira da origem do movimento de reforma. Na verdade, o movimento de reforma mencionado pelo Sr. Mayer veio a existir na Alemanha durante a Guerra Mundial, enquanto o Sr. Conrad era o dirigente da Organização Adventista do Sétimo Dia em toda a Europa. O afastamento desse povo não foi em consequência de muitos erros grosseiros e uma hierarquia dominante, mas da direção de Conrad que os havia entregue, sem o consentimento deles, ao canhão e à baioneta do campo de batalha. Brown exposes Ballinger, página 30. O nome de J. Wick, que dizia ter visões, é empregado na Enciclopédia Adventista, como sendo o fundador do movimento de reforma. Cumpre-nos dizer, com toda franqueza, que isso não é verdade. J. Wick foi membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não do movimento de reforma. Vamos citar as palavras do ancião A. G. Daniels e de E. Doerschler, em 1920, em Friedensau, A. G. Daniels. Estes aqui são os documentos que nos foram entregues pelo irmão Conrad. Eles demonstram em que consiste este movimento. Podemos deixar de fora os documentos que considerais alheios ao vosso movimento. O primeiro documento é de Wick e Doerschler. Ele não pertenceu a este movimento. Tenho tido o privilégio de fazer parte dele desde o seu início. Protocolo, página 45. Não, J. Wick nunca pertenceu ao movimento de reforma, nem antes nem depois de 1925. Porém, seu nome é usado com o objetivo de humilhar o movimento de reforma. Mesmo se Wick fosse um dos pioneiros e ele com outros dirigentes apostatasse, não seria adequado acusar o movimento de reforma por motivo da queda de alguém. Nossa igreja baseia-se não nos sentimentos de homens, nem em sonhos e visões, mas na verdade. Podemos consubstanciar nossa existência partindo de 3 pontos de vista. Doutrina, profecia e história. Sobre a queda de ministros, o espírito de profecia diz: ministros que pregam a verdade com todo zelo e fervor podem apostatar e unir-se às fileiras dos inimigos. Tornará isso, porém, a verdade divina em mentira? Todavia, diz o apóstolo, o fundamento de Deus fica firme. E 1 Timóteo 2:19. A fé e os sentimentos dos homens podem mudar, mas a verdade de Deus nunca. A terceira mensagem angélica está soando. É infalível. Testemunhos Seletos, volume 1, página 590. No tempo da Reforma, muitos extremistas se uniram a Martinho Lutero e, consequentemente, a Reforma foi vista com desprezo. A presença de elementos fanáticos, especialmente nos anos de sua formação, não teve peso contra a Reforma. Os reformadores desaprovaram as ações das próprias pessoas em cuja classe estavam incluídas. Assim, lemos: o príncipe do mal pleiteia cada polegada do terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma, em toda a história da Igreja, foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que os apóstolos fundassem uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas, e que, portanto, colocavam as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras.
Nos dias da Reforma, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo aos mesmos que estavam a trabalhar com todo o AFA para combatê-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do movimento adventista. O fato de alguns fanáticos se haverem imiscuído nas fileiras dos adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus, e que a presença de fanáticos e enganadores na igreja, no tempo de Paulo ou Lutero, fora a razão suficiente para condenar sua obra. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como ela é, em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus, e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. O Grande Conflito, páginas 396 a 398. Nossos opositores cometem sérios enganos ao subestimar o movimento de reforma pelo fato de certas pessoas a ele ter se unido, as quais a Igreja posteriormente teve de disciplinar e excluir por motivo de infidelidade. Devem lembrar-se de que se afastou um número maior de pioneiros e dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia do que do movimento de reforma. Devem entender que todo homem é falível, e o movimento não deve ser considerado falso porque alguns se afastaram. Devem lembrar-se de que o que aconteceu com o movimento de reforma também aconteceu, em maior escala, na própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cometem o erro de falar apenas meia-verdade. Dizem que certos dirigentes cometeram este e aquele erro e pecado. Para serem coerentes, deviam também declarar qual foi a atitude da Igreja com relação a esses, e como foram disciplinados e excluídos. Por último, devem eles examinar os princípios fundamentais mantidos pelo movimento de reforma, e não apontar os que apostataram. Por haver o movimento de reforma tomado providência contra os que estavam falando coisas pervertidas, Atos 20 e 30, a Igreja está justificada aos olhos de Deus. Para maior esclarecimento sobre as crenças e práticas do movimento de reforma, queiram pedir literatura informativa,